Graça e paz, amados. Nós louvamos ao Senhor por todas as vitórias que nós temos conquistado nestes momentos tão difíceis. Quando a gente sente que está perto de as coisas se equilibrarem, a gente constata que é apenas um sentimento de quem deseja muito, de quem sonha com a volta do velho normal. Porque o novo normal incomoda demais, não pela mudança, mas pelo contexto, pela situação. Louvamos ao Senhor porque estamos aqui fortes, apesar de termos contado muitas perdas, de termos derramado e enxugado muitas lágrimas. E hoje estamos aqui nesta sexta-feira, reunidos, cultuando e registrando esse culto para que outros possam também ter acesso ao que estamos vivendo. E pensando sobre família forte, igreja forte. Famílias edificadas, igreja forte. Eu darei continuação à reflexão que nós iniciamos há 2 domingos, porque este mês eu tive o privilégio de 2 oportunidades no púlpito. Então eu comecei naquele domingo e hoje eu vou somente lembrar parte da introdução e poder então continuar aquilo que a gente tem preparado para entregar, aquilo que recebemos do Senhor e pretendemos entregar com o mínimo possível de influência. Antes, vamos orar mais uma vez. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. Te agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos que tens derramado sobre nós, principalmente, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados, por tua tolerância, ó Senhor, que nos permite continuarmos vivos. Perdoa, Senhor, nossos pecados para que possamos ser dignos de anunciar a tua palavra. Que o teu Espírito esteja ocupando, Senhor, cada lugar, cada espaço neste santuário, trazendo luz ao nosso entendimento, para que possamos entender aquilo que a tua palavra revela para a nossa vida, para suprimento da nossa necessidade, seja necessidade de coragem, de consolo, esperança, transformação, qualquer que seja a nossa necessidade, sabemos que de ti vem, ó Senhor, a providência. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos que nos ajude a, neste momento, pregar e viver a tua palavra, apesar de tudo que vemos. Em nome de Jesus, amém. Famílias edificadas, igreja forte. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Salmo 127, verso 1. Aqui nós vemos casa, na metáfora, representando a família, numa ampliação. Aquilo que governamos, tudo que está sob nossa responsabilidade, a nossa casa e qualquer lugar que estejamos. Cidade é a sociedade sem fronteiras. Sem a ação de Deus, nenhum deles terá êxito em seus propósitos. Sem a ação de Deus, nem a família, nem a cidade, nem a casa, nenhuma pessoa terá êxito em seus propósitos. No texto original, a palavra que dá a ideia de trabalhar, esforçar-se, exercer alguma atividade,
significa você ir até o limite e fazer o máximo. Então, por mais que estejamos dispostos, comprometidos e fazendo o máximo, se Deus não estiver presente nesta obra, é em vão que trabalhamos. A presença de Deus é fundamental. A presença de Deus é o que vai fazer a perfeição chegar, a plenitude ser alcançada. Alguém pode ser feliz, mas feliz plenamente somente vivendo na presença santa de Deus. Alguém pode ter sucesso, mas sucesso pleno, somente sucesso caminhando ao lado de Deus. E assim seguem todas as coisas. Considerando as alternativas de igreja que podemos ver que significa a expressão igreja, reunião, congregação ou assembleia dos cristãos, igreja, como todos, a igreja de todos, conjunto particular de cristãos de uma cidade ou localidade, a denominação, a organização formal e civil, o prédio onde as pessoas se reúnem. De todas as definições que a gente pode ter sobre aquilo que alguém quer dizer quando fala igreja, eu me refiro a quando dois da mesma fé estão juntos. Isso é igreja. E a capacidade que eles têm de juntos produzir mudança no mundo para melhor. Independentemente do lugar que estejam, se é na sua casa, se é no trabalho, se é no templo, quando esta igreja, aqueles que têm a mesma fé, está edificada, quando esta família está edificada, a igreja e a família, sem fronteiras, sem paredes, é forte. Quando cada membro da família, da igreja, é forte e acompanhado de Deus, então a gente pode ter a vitória e cumprir bem a nossa missão. Porque aí a gente vai sim, para a honra e glória do Senhor, fazer o máximo que podemos, mas sabendo que faltará uma parte, aquela que chega à perfeição, que sem Deus ela nunca vai acontecer. Sem a participação do Senhor, nunca teremos a obra completa. Assim, a nossa reflexão traz o tema: o que a família edificada sabe? O que é que a família edificada sabe? Qual é o conhecimento que ela domina? O que é que as suas experiências trazem? E o que ela pode passar para nós? O que é que marca a família edificada por ela saber, por ela conhecer? Então eu quero fazer 3 perguntas. O que você quer para a sua família? O que você quer para a sua igreja? O que você quer para a sociedade inteira? Aprendendo com a família edificada, você vai encontrar o caminho para que estes teus sonhos sejam os mesmos sonhos de Deus e que estes sonhos se realizem em sua plenitude. De maneira livre, vamos analisar alguns textos e aprender com o que a palavra do Senhor nos revela. Em Mateus 19, versos 16 a 22, diz assim a palavra do Senhor: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás,
não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. E o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isto, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A gente vê aqui o fato de possuir coisas levar alguém a sentir-se triste. Quem já viveu a experiência de não ter nada e depois ter muito? E pode lembrar-se da época que não tinha nada e rir disso. É uma pessoa feliz? Quem vive a experiência de ter muito e ser dono desse muito que tem, é uma pessoa feliz? Quem vive a experiência de não ter nada, e aí a gente lembra de Agostinho, de não ter nada material, mas ter a fé, aí a gente lembra de Agostinho que disse que melhor seria que nós não tivéssemos nada, apenas a fé, e aí saberíamos que apenas a fé nos basta. Todas as coisas que temos sem a orientação da fé em Deus, elas não produzem segurança, elas não produzem felicidade. Aí eu pergunto assim: o que você espera das coisas que tem? Do seu dinheiro, dos seus títulos, dos seus bens? É muito pesado quando a gente atribui ao outro uma expectativa que ele não pode atender. Aquele que casa para que o outro seja responsável em fazê-lo feliz, ele está dando ao outro um peso muito difícil de carregar. Se você casar pensando em se esforçar para fazer o outro feliz, ajudá-lo a ser feliz, e isso é mútuo, um ajudando o outro a ser feliz, a gente pode produzir um casal feliz. Mas um exigindo que o outro faça a si feliz, é fracasso. Quando eu olho para as coisas materiais, os meus títulos, e digo: o dinheiro me trará a felicidade que eu sonho, eu estou sendo injusto com o dinheiro. Estou sendo injusto com o dinheiro. Ele não é capaz. O dinheiro é um ótimo servo na mão de um mau senhor. Ele vai lhe obedecer e vai fazer o que você determinar. Fique quieto, ele fica. Movimente-se no mercado, ele movimenta-se. Suma, e é tão fácil fazer ele obedecer-se. Suma! Agora, quando você diz apareça, ele não aparece, porque veja, ele tem que existir para obedecer. Aparece, do nada aparecer, essa capacidade o homem não tem. Amados, a família edificada sabe que as coisas materiais servem para nos servir. As coisas servem para nos servir. Nós não existimos para servir as coisas. Alguém já disse: se nós amássemos verdadeiramente a liberdade, jamais a trocaríamos pela posse de coisas que nos escravizam a elas. Aí eu vou, tenho muito dinheiro e fico preocupado com o dinheiro, e onde está o dinheiro, como guardo o dinheiro, o que faço com o dinheiro. Eu não sou o dono dele, eu obedeço a ele, eu sirvo a ele. Se eu tenho um título,
e não atendo mais pelo meu nome se não vier com o título. Esse título não me serve, eu sirvo a Ele. Se eu tenho bens que me impedem de andar em liberdade, de dormir em paz, de ir onde eu quiser, eu não sirvo. Eles não me servem, eu sirvo a eles. Estou preocupado com minha casa de praia, estou preocupado com minha casa de campo, estou preocupado com o meu apartamento, estou preocupado... Ora, eu estou à disposição deles, eles não estão à minha disposição. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. No meu entendimento, não há nenhum problema nas coisas materiais. Não há nenhum problema em ter coisas. O problema é pertencer a elas. Este jovem, no meu entendimento, ele não conseguiu livrar-se destas coisas para seguir ao Senhor e aproximar-se da perfeição, porque ele tinha outros planos para estas coisas. Não era plano dele distribuir esta riqueza e transformar-se talvez num pobre. Ele tinha outros planos para tudo que ele tinha. E o Senhor Jesus o desafiou a livrar-se de tudo aquilo para que apenas a fé fosse suficiente. Ele não conseguiu fazer isso. Ele optou, naquele momento, em afastar-se do Senhor e manter-se próximo às coisas. Eu digo ele optou naquele momento, porque nós não temos o registro se ele mudou de ideia. Mas uma coisa a gente sabe, que não há o registro do nome dele e que todos lembram daquele jovem que se entristeceu e que não conseguiu se libertar das coisas materiais, das riquezas, e veem este momento da vida dele como um mau exemplo. Será que nós não estamos sendo muito severos com ele? Quem de nós teria capacidade de liberar tudo que conseguiu e não foi fácil e dedicar-se somente a seguir a palavra? Às vezes eu sinto vontade de, numa hora como essa, dizer assim: onde está a primeira pessoa? Onde está aquele que abandona tudo que tem e quer seguir Jesus? Eu já fiz isso um dia, não fiz plenamente. Imagino que vocês também. Eu abandonei a vida de pecado, me esforcei a abandonar a vida de pecado e seguir o Senhor Jesus. Mas a pessoa sentir-se bem, segundo a palavra, e desfazer dos bens para seguir a sua fé, é um desafio extraordinário. Quando eu digo que você é desafiado a desfazer-se, eu desejo que você entenda que eu não estou fazendo um desafio tão forte como o Senhor Jesus fez, porque Ele fez para aquele rapaz, sabendo o que aquilo causaria. Eu faço para todos nós, é deixar de amar as coisas para amar mais as pessoas, amar mais o Evangelho, amar mais o mundo, as pessoas que sofrem, e a gente, na hora de optar entre o egoísmo e aquilo que é material e uma pessoa, a gente opta por uma pessoa e pela atitude de fé. Sabe como isso pode ser feito de maneira simples, rotineira? Tornando-se um contribuinte fiel, não por interesse em tremendas bênçãos que dizem que cai na vida de um dizimista. Que quem me conhece sabe que eu não acredito nisso.
dízimo, quem não entrega não vai para o inferno por isso. Quem entrega não compra terreno no céu, nem casa de esquina no céu. Mas quem não participa da contribuição financeira, em qualquer grupo, tendo capacidade de contribuir, seja numa mesa, comendo uma pizza, o cara está com dinheiro, esconde o dele, não diz que tem, seja numa reunião, num condomínio que diz eu não posso participar da cotinha, seja entre amigos, uma festinha, uma cotinha para aquilo, ele tem e não dá, é um problema moral, é um problema de formação, é um problema de caráter. É a pessoa não se dar ao respeito, não se importar em caminhar com honra, sem o risco de ser chamado à responsabilidade. No nível espiritual, é falta de gratidão ao Eterno. Quando a gente frequenta uma igreja, a gente é membro de uma igreja, e nunca se vê contribuição diferente de zero, a partir de 1 centavo. É costume na Igreja Batista, e a nossa é assim, qualquer centavo que vem no ofertório é registrado, se a pessoa se identifica, quem contribuiu. Significa que a pessoa frequenta, ela pede as orações, ela ora, mas ela não se sente corresponsável pelas responsabilidades. É um problema moral maior, desafio. Dizem assim que quando a pessoa converte o bolso, todas as outras coisas ficam muito mais fáceis de se converter. Eu digo isso, amados irmãos, e digo isso com muita tranquilidade. Há temas que eu me aprofundo mais, outros que eu prefiro evitar. Eu louvo ao Senhor porque quando alguém pensa que quem prega está pregando porque está preocupado em ganhar um pouco mais de dinheiro, eu respeito esse ponto de vista, porque essa é uma possibilidade. Tem papagaios por aí, papagaiando o Evangelho e enganando os tolos para ganhar dinheiro. Mas nesta igreja, eu posso dizer aos irmãos que há falhas em todos os líderes, mas que todos os pastores, seja pastor presidente, pastor Davi, ou pastor membro, ou qualquer um que pregue aqui, não tem nenhuma preocupação com o quanto vai entrar, porque a sua remuneração não depende disso. Pastor Maia não recebe nenhum centavo da igreja a título de prebenda. Pastor Salomão não recebe nenhum centavo a título de prebenda. Pastor Dativo Coelho não recebe nenhum centavo da igreja a título de prebenda. O pastor presidente Davi Magalhães, oficialmente em assembleia, abriu mão da sua prebenda desde o primeiro dia na igreja. Então aqui ninguém está pregando por dinheiro. E quando a gente fala que é um problema moral quando a pessoa não contribui, é porque a liderança nesta igreja, e aí eu não me refiro aos pastores, porque os irmãos respeitam os pastores como líderes, eu me refiro a qualquer um que seja professor de EBD, que cante em algum lugar na igreja, qualquer um destes, exceto se não puder. Participa da contribuição financeira, porque isto é critério. E aqui a gente não tem esse negócio de alisar, não. A gente diz, por que você não está contribuindo? Qual é o seu problema? Se isso acontecer, que moral você tem para ser um professor numa classe de EBD e na hora de falar de dízimo você se esconder, faltar o dia porque não é participante? Como também com amor, se alguém tiver dificuldade de ser assim, eu não tenho como contribuir. Os meus R$100 de dízimo completam o meu remédio, que custa R$300. Nós temos amor para dizer, traga os seus 100 e leve os 300. Digo isto, irmãos, porque a família edificada sabe que as coisas servem para nos servir. Nós não vivemos para servir as coisas. E assim
em qualquer lugar que uma pessoa assim esteja, ela será mais forte, essa igreja será mais forte. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis 2,15: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele, cultivá-lo. E Gênesis 3,19 diz assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. O homem foi tirado do jardim do Éden, colocado, quero dizer, no jardim do Éden, para cuidar dele. E ele foi colocado para andar pela terra, para transformar essa terra que maldita tornou-se por causa do homem. A família edificada sabe que temos responsabilidades em casa e na sociedade. Nós temos que cuidar da nossa casa e temos que levar à sociedade o que há de melhor. É fazer aquela frase, fazer a diferença no seu trabalho, fazer a diferença no seu chá da tarde, fazer a diferença em qualquer lugar que você esteja, como homem, como mulher que serve ao Senhor, dando testemunho do Senhor, agindo com amor para transformar a casa e a sociedade. Isso que está acontecendo por aí, esses problemas, não é problema meu, eu tenho que cuidar da minha casa. Não. Eu tenho que cuidar da minha casa e consertar o que está lá fora. Porque este é um mandamento de Deus, nós precisamos cuidar. E não é na moleza não, é com esforço, é com suor. E isto não faz de nós, de nenhum de nós, algo extraordinariamente importante, porque nós somos pó e ao pó voltaremos. E o que é que ficará? A nossa história. Aquilo que fizemos e transformou a sociedade. Está lá na lápide: aqui jaz uma mulher, um homem temente a Deus, que enquanto viveu, contribuiu para tantas coisas. É nossa responsabilidade saber que não temos grande valor, mas que podemos realizar obras de grande valor, sabendo que um dia seremos simplesmente pó, mas as boas obras ficarão. A palavra do Senhor em Provérbios 22:6 diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Estou usando aqui a Nova Tradução Internacional, NVI, que você tem para ela. E o mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Ou seja, eu vou instruir com os objetivos que tenho para ele. E quando passar o tempo, ele não vai se desviar dele. Instrua o menino o caminho que deve andar, que ainda que seja velho, não se desviará dele. Quais são os objetivos que nós temos para as nossas crianças? Quando eu falo nossas crianças, em que você está pensando agora? Em seus filhos? Você já pensou dos novos na fé, que são as criancinhas também? Aqueles que estão perdidos, os imaturos? Fazemos na vida aquilo que aprendemos na família, com a família. Quando a gente recebe pessoas na igreja, há momentos em que você diz: essa é a sua família também, essa é a sua nova família, essa é a sua extensão da família, aqui somos família, não é assim? O que é que a gente tem como objetivo para aquela pessoa que entrou querendo orientação espiritual, sofrendo, pedindo que alguém mostre um caminho para ela? O que é que nós temos de objetivo para aquela vida? Instrua no caminho do Senhor. Tenha como objetivo instruir a todos que dependem de sua orientação a caminhar no caminho da santidade, caminhar ao lado do Senhor. Fale para eles sobre quem foi Enoque, um homem que andou com Deus e já não era, porque Deus o levou para si. Há quem diga
os estudiosos, os sábios, que Enoque era tão puro que o Eterno disse: ele não pode caminhar por esta terra, lugar dele é comigo. Enoque caminhou, viveu ao lado da palavra, caminhou, viveu com Deus. Enoque caminhou, viveu sob a orientação de Deus, e Deus o trouxe para o seu colo, porque ele alcançou o grau de pureza que já não fazia sentido estar por aqui. Amados irmãos, a família ensina ao outro o vocabulário, a sinceridade, os elogios, a ética, a profissão, a fofoca ou não. Aquilo que a gente vive no seio da família, a gente pratica em todo lugar. Quando a gente cresce ou vive num lar que as pessoas têm uma fraqueza ao observar a vida alheia e uma fraqueza ampliada de produzir notícias, fake news é o novo, né? Mas a fofoca é a coisa antiga, né? Eu lembro que em uma comunidade havia uma pessoa tão hábil nessa atividade que as pessoas diziam que havia um programa jornalístico dirigido por ela. Eu vou chamar a pessoa de Garrafa, pronto, Garrafa. Porque se alguém um dia quiser se eu usar o nome, depois vai... Qualquer nome que eu usar agora, eu vou ficar brincando com as pessoas. Mas suponhamos que aquela pessoa chamava-se Garrafa. Aí dizia assim: Irmã Garrafa, a notícia antes do fato acontecer. Quando ela não tinha o que dizer, ela inventava. E quando ela tinha, aí ela que dizia mesmo. Irmãos, isso é uma coisa muito ruim, porque aquilo que a gente fala acerca das pessoas, talvez não seja aquilo que elas estejam preparadas para ouvir, ou aquilo que elas gostariam que todos soubessem. E qual é a nossa motivação em comentar a vida do outro? É engraçado quando tem aquela pessoa que pede oração. Eu queria pedir oração pelo irmão, que ele continua endividado, ele começa a pagar e não paga. Pediu o cartão do irmão tal, vamos orar pelo irmão tal que perdeu o cartão. Ele está com um problema que ele está devendo ali na mercearia e não está pagando. Pediu um vale na empresa e depois fez uma confusão para... Olha, eu queria pedir oração pelo irmão fulano, que o casamento dele está se acabando, a mulher dele pegou ele na esquina, olhando o celular e falando não sei com quem, mas aí deu uma confusão muito grande. A irmã tal, ela está com um problema sério, porque o marido dela está deixando ela muito solitária e ela sofre muito. E assim a pessoa vai compartilhando a vida alheia. Aí você pode abraçar a pessoa e dizer: eu vou orar por você também, orar por sua língua, né? Aí é uma vigília, vai ter que orar muito. Vamos orar por sua... Porque a questão, meus irmãos, é que às vezes há pessoas que pedem oração de um jeito para levantar alguém, e caído como ele está, ele nunca mais vai se levantar, porque você acabou de impedir a possibilidade de restauração diante do olhar do outro, porque não há vergonha quando você cai na solidão. A vergonha só existe quando você cai diante do olhar do outro, exceto se for o olhar de Deus, porque você vai sentir tristeza, você vai sentir dor, mas Ele será capaz de te restaurar. E essa tristeza, essa dor, é a dor que se prepara para a mudança. Ensina o caminho que ele deve andar, e ainda assim, quando velho, ele não se desviará dele. Amados irmãos, nós precisamos ensinar as Sagradas Escrituras, e a melhor forma de ensinar é vivendo as Sagradas Escrituras. Precisamos nos policiar naquilo que dizemos, porque muitas vezes a gente descarrega as nossas frustrações, mostrando ao outro a razão do nosso fracasso, e talvez até desejando que ele assim fracasse também. O mais natural seria que o pai advogado
visse o filho estudar e ser advogado também, um bom advogado, e continuar os negócios do pai. O pai e a mãe professores ensinarem aos filhos como darem uma boa aula para que sejam professores também. O pai pastor mostrar ao filho as vantagens, as virtudes, os benefícios de abraçar-se com o ministério pastoral para que o filho fosse um pastor, um missionário. O pai vigilante mostrar ao filho os benefícios de ser vigilante. O pai motorista de táxi, o pai motorista de Uber, o pai pedreiro, o pai eletricista, o que fosse. Mas às vezes a gente chega em casa e diz: como é que foi o seu dia? Um inferno. De onde você veio agora? Da guerra. O que é que você faz? Eu sou pedreiro. Meu dia foi É sempre assim, a vida do pedreiro. Que inspiração vai ter aquele filho? E se a vocação dele for para ser um motorista de ônibus também, que inspiração ele vai ter? Se o perfil dele for para isso, ensina o menino o caminho que deve andar. Qual é o caminho que ele deve andar? A palavra do Senhor. E que caminho para a sua vida social ele deve escolher? Aquilo que ele tem perfil e vocação. Ensina o menino o caminho do Senhor. E se ele tem vocação para ser jornalista, como ser jornalista? Se ele tem vocação para ser escritor, para ser escritor. Para ser pintor, como ser pintor. Para ser músico, como ser músico. Como ser médico, como ser engenheiro. Se esta é a vocação dele, à luz da palavra do Senhor, vai ser o melhor médico servindo ao Senhor. Vai servir ao Senhor como cantor. Ensina a palavra e ajude esta pessoa, esta criança, este liderado a encontrar a sua vocação, a sua maneira de servir com glória ao Senhor. E não permita que o seu erro, a sua frustração, quebre a inspiração, a vocação, a felicidade que ele tem. Na vida, a família edificada sabe que a gente faz o que aprende em casa. A família edificada sabe que obedecer ao Senhor é sinônimo de liberdade. Lembram de Daniel? Eu vou destacar alguns textos lá, algumas partes dos textos, lá em Daniel 6, 13. Diz que ele continuava orando todo dia, apesar do decreto. Em Daniel 6, 20, diz que, vamos lá, quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com a voz aflita: este é o rei. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Essa aqui é uma preocupação que havia. Será que ele vai conseguir? Ele é tão bonzinho, ele não merece isso, mas esse Deus dele, será que consegue? E o texto segue, depois da vitória, o que vem escrito em Daniel 6, 25 a 28. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Agora eu estou mandando: reverencie o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Verso 27 começa assim: ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário, Ciro o Persa. Dário e de Ciro o Persa. Irmãos, obedecer ao Senhor é sinônimo de liberdade. Obedecer ao Senhor não nos aprisiona a nada.
Obedecer ao Senhor nos traz liberdade na hora que estivermos presos à dor, ao risco, ao sofrimento, à dúvida, ao medo. Daniel foi livrado dos leões. Daniel foi ameaçado. E ele escolheu obedecer e foi libertado. Servir ao Senhor nos faz caminhar em frente, rumo à vitória, livres, porque para ser feliz é preciso ter liberdade para escolher o que é certo, porque toda decisão vem acompanhada de responsabilidade. Toda decisão que tomamos, orientadas e obedecendo ao Senhor, vem acompanhada de liberdade e de vida. A família edificada sabe dividir alegrias e tristezas. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus 5, verso 4. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Gálatas 6,2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A família edificada sabe dividir alegria e tristeza. Muito me alegra quando alguém tem liberdade em me dizer aquilo que revela quem ela realmente é. Aquilo que faz ela sentir alegria, aquilo que faz ela sentir tristeza, aquilo que ela enfrenta como dúvida na vida. Quando a família é edificada, as pessoas compartilham as alegrias e as tristezas. As pessoas se reúnem para comemorar, para dar graças a Deus pelas conquistas, pelas vitórias. Mas principalmente as pessoas se reúnem para dizer que precisam de ajuda, libertando-se do egoísmo, da arrogância, da prepotência, da autossuficiência, se colocando diante do outro como alguém que sofre, que tem limitações, que é fraco e que vê na família um porto seguro. Quantas e quantas pessoas às vezes estão endividadas, aí vão para tudo quanto é lugar que cobra 40%, 30% de juros, e não tem coragem de dizer às pessoas em casa e na família que estão enfrentando dificuldade. Quantas e quantas pessoas morrem com uma doença que ninguém sabe que essa pessoa sofria, porque não tem coragem de dizer o que enfrentam. Quantas e quantas pessoas passam noites em claro, momentos de tristeza, solidão, dúvida, e não dizem a ninguém na família que estão precisando de oração, precisando de um conselho, precisando de orientação, ficam ilhadas. A família edificada sabe dividir. A família edificada carrega as cargas, compartilha tudo. E isso faz o indivíduo e a igreja, onde estiver, mais forte em sua missão. A gente tem experiência de célula, né? A célula é uma grande oportunidade para as pessoas experimentarem o compartilhar. A célula é uma grande oportunidade de a gente fazer um laboratório, um experimento de uma família que compartilha. E geralmente quem chega na célula vindo de uma família que compartilha, ajuda naquela célula as pessoas que não são habituadas a compartilhar, a aprender a compartilhar, confiar, atender e ser atendido.
E tudo começa numa família edificada. A família edificada sabe que a confissão traz cura às dores da alma. A confissão traz cura a qualquer dor que alguém carregue em sua alma. Salmo 32, versos de 1 a 5 diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Lembram o significado de hipocrisia? Usar a máscara. Aquele que se apresenta como verdadeiramente é. Aquele que é verdadeiro. Enquanto escondi os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não escondi as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. O salmista está dizendo: enquanto eu tentava esconder aquilo que o Senhor sabia, enquanto eu negava a mim mesmo os meus erros, enquanto eu não tive coragem de comparecer diante do Senhor e contar o meu sofrimento, o meu erro e suplicar misericórdia, todos os dias eu sofria as consequências dos meus erros e que esse sofrimento se agravava pelo esforço que eu realizava em esconder do Senhor e de mim mesmo. Mas quando ele experimentou diante de Deus se derramar, confessar e suplicar misericórdia, esta transformação aconteceu, o arrependimento, a mudança de caminho para o caminho correto, e vivendo a experiência de servir, de pregar, de viver por um Deus e para um Deus que é amor, misericórdia, perdão e que vale todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, todo o nosso comprometimento, todos os pesos que carregamos, nossos e dos outros, em favor e para a glória do nome do Senhor, bendito seja Ele. Amados irmãos, poderíamos falar aqui a vida inteira sobre o que uma família edificada sabe e como isso transforma as famílias, a pessoa e a igreja do Senhor que está por aí pregando este evangelho maravilhoso. São muitas experiências que a família edificada experimenta e quando ela mostra ao mundo inteiro, o mundo se transforma. Mensagem final. O mundo se transforma em um lugar mais justo, mais feliz, quando cada um de nós, a partir da família, sonha, planeja e vive confiando plenamente em Deus e colocando-se à disposição dele. Assim, como igreja, somos mais fortes para cumprir a missão de levar a paz, o amor e a esperança a todos os corações. Que o Senhor seja sempre louvado, que a nossa gratidão a Ele seja sempre demonstrada e que possamos, com a ajuda dEle, viver este amor que Ele demonstrou por nós e levar este amor a todas as pessoas
em todos os lugares que estivermos. Amém.